Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, adentrando o seu lar, o programa Gotas de Esperança. Seja bem-vindo ao programa de hoje. O tema nosso é a certeza da promessa. E eu já quero dizer para você, se você ainda não tem certeza da promessa de Deus na sua vida, creia. Acredite. São duas frases que o Senhor sempre disse ao coração de muitos santos, porque só assim aconteceu a promessa que Ele gostaria que acontecesse na vida de cada um. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que refere-se à certeza da salvação, da promessa de vida eterna, e a fé cristã, ela deposita em Deus. A esperança é uma das virtudes teologais e é precisamente essa certeza fundada na fidelidade de Deus por nós. A promessa que Ele faz, Ele cumprirá. Olha só, no 1128 do Catecismo, já está lá explicadinho dizendo assim, ó: segue-se daí o sacramento e não é realizado por justiça do homem que o dá ao que recebe, mas pelo poder de Deus. Olha só, não é pelo poder dos homens, não é pela graça que nós queremos, mas é pelo poder de Deus que inicia-se a promessa de Deus. Ele tem uma promessa para você. Na verdade, Deus, ele diz assim, lá no livro lá de Isaías, ele já vai dizer para nós o seguinte, que nós estamos gravados na palma da sua mão. O nosso nome, o meu e o seu. Olha só, a promessa que Deus já tem para nós. Quando nós nascemos, o Senhor já escreveu o nosso nome na mão dele. Ele é o nosso dono, o nosso Criador. E ele já tinha uma promessa para eu e para você diante de todas as situações em que vivemos. E talvez eu e você ainda não encontramos a promessa de Deus. Ainda não vivemos a promessa que Deus tem para nós. Às vezes a gente tem sonhos, projetos, realizações, não é mesmo? Mas não temos a certeza dessa promessa na nossa vida. Deus quer muito mais ainda para mim e para você. Olha só, o Catecismo da Igreja vai dizer assim: o Espírito cura e transforma aqueles que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. Os fiéis, unidos vitalmente ao Filho único, o Salvador. No 1130 vai dizer, nos sacramentos de Cristo, a Igreja recebe a sua herança e já participa da vida eterna. A vida eterna começa aqui, tá? Não esperamos vivenciar a vida eterna no céu. Não vamos esperar morrer para viver a vida eterna. A vida em Cristo começa nessa terra. E se nós não aprendermos isso, não temos o porquê irmos para o céu. Porque lá a vida eterna continua com Jesus, com Cristo, vivo e ressuscitado em nós. Olha só, manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esta é a manifestação da glória de Deus. Quando nós rezamos o creio, nós falamos o quê? Que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, na glória. E é assim que Ele quer nos ver um dia, na glória eterna com Ele. Mas a glória, como disse, começa aqui. Por isso a certeza desta promessa na nossa vida. E nós hoje vamos falar lá um pouquinho da história de Lázaro. Lázaro, sua irmã Marta, sua irmã Maria, os amados de Deus. Olha só, muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ama mais, não é assim? Rezamos e não temos resposta. Marta e Maria eram amigos de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ouvir é que os amigos de Deus também passam por situações difíceis. E como passam? Às vezes eu e você queremos ser amigos de Deus, mas não queremos suportar nada. Sou amigo de Deus e não preciso suportar nada, porque sou filha de Deus. Ao contrário, nós somos amigos e filhos de Deus, mas suportamos as tribulações,
os sofrimentos, até mesmo a morte, porque o próprio Cristo assim o suportou. Então não é diferente, né? Essa situação que talvez você tenha vivido e você talvez tenha murmurado tanto aí na sua vida, falando para Deus que Deus não te ama, que muitas pessoas a gente ouve dizer, não sou amado por Deus, nada, se eu fosse amado não seria assim. Pelo contrário, Marta, Maria e Lázaro eram amados por Deus e passaram por uma situação muito difícil. Eu quero já que você pegue aí a leitura da palavra do Evangelho de hoje, é de João 11, do 3, 6 seguinte, porque a gente vai pegar alguns outros parágrafos aí para vermos a realização da glória de Deus nessas pessoas. E também na nossa vida, né? Porque o programa é para isso. Por isso eu já quero pegar a palavra juntinho com você. Nós vamos aqui pegar a leitura de hoje, já se colocando direto com a palavra de Deus. Como é bom, né? Nós temos a palavra, você tem a palavra em casa, então já pega a palavra de Deus e juntinho vamos rezar. Eu já quero dizer para você que Marta, Maria e Jesus, eles eram íntimos. Sim, íntimos. João 11, 3 seguinte, vai dizer assim para nós, e um pouquinho antes até, que Jesus, ele ficava na casa de João, de Lázaro, de Marta e de Maria. E juntos, eles eram amigos íntimos, conversavam sobre tudo, viviam aquele momento, como talvez eu e você vivenciamos Jesus na nossa vida, no nosso dia, né? Porque não é só no seu trabalho, na sua casa, mas é ser amigo de Jesus. E nesse sentido, o que acontece? Lá no 3 vai dizer assim, logo no versículo, começando o primeiro versículo, o 3 vai dizer assim, suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Já para você ver que Jesus, amando ou não, você vai ter enfermidades, você vai ter sofrimento, você vai ter tribulação, não é verdade? Então Jesus aqui amava, aquele que tu amas está enfermo. Mas eu já te convido também a fazer a sua oração, iniciando por esta frase. Você já vai dizer para Jesus aonde está a sua enfermidade. Você já começa rezando com a palavra no dia de hoje, dizendo para ele, Jesus, aquele que tu amas, a pessoa que você ama está enferma. Ou seja, a minha família, ou seja, o meu filho, ou seja, a minha filha, ou seja, a minha esposa, o meu esposo. Vá dizendo para o Senhor agora, aquele que tu amas está enfermo. Onde está a enfermidade física, espiritual, emocional, no seu consciente, no seu subconsciente? Aonde está a sua enfermidade? Coloca para Jesus agora. Vai dizendo já para ele esta frase. E juntos nós iniciamos esta meditação, essa reflexão da palavra. E você já pode dizer assim, no quarto aí, em seguida, vai dizer assim, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras, Jesus lhe disse. Veja bem que Jesus, ele faz um diálogo. Não é só você falar com ele, é você ouvir Jesus. Todas as passagens bíblicas, nós ouvimos Jesus falar. Se você ainda não ouviu o Senhor falar com você de alguma forma, falta intimidade, falta amizade. Porque Jesus devolve. Todas as conversas que Jesus tinha não ficava sem resposta. Então Jesus aí já responde. A estas palavras disse-lhe Jesus, esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro, mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo,
demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. E eu te pergunto, se alguém chegar aonde você está agora e dizer para você que o teu filho, que a tua filha, que teu esposo, que a tua esposa está enferma, o que é que você faz? Muitas vezes você larga tudo, não é assim? E sai correndo para ajudar. Leva para o hospital, faz alguma coisa. O Senhor amava Marta, Maria e Lázaro. E, no entanto, ele demorou 2 dias para sair do lugar. E você pode dizer para mim, mas que Jesus é esse? Que amava tanto que não foi correndo visitar Lázaro. No primeiro capítulo que nós lemos aí, que é o capítulo 3, ele disse o quê? Senhor, está enfermo quem tu amas. E daí Jesus responde, essa enfermidade não causará a morte. E ele diz, esta enfermidade é para a glória de Deus. Interessante que mais para frente ele demora 2 dias para chegar aonde Lázaro estava. E nós sabemos muito bem nesta passagem que Lázaro morreu. Foi mais fundo ainda. Lázaro morreu. E eu pergunto para você, se fosse você, como você reagiria? Marta e Maria confiavam em Jesus. Ao contrário de muitos de nós, que ao dizer que confia, que faz, quando as coisas acontecem, a gente se apavora, não é assim? Marta e Maria permaneceram aguardando a vinda de Jesus. Porque ele disse que era para a glória de Deus. E se ele disse, se ele prometeu, elas confiaram. Onde está a nossa confiança muitas vezes? Onde está? O que nós fazemos com a nossa confiança quando as coisas apertam? Neste sentido, Jesus demorou 2 dias ainda no mesmo lugar. Quando ele chegou, para piorar tudo, o que aconteceu? Lázaro morreu. E Jesus olhou para aquele povo que estava àquele redor e disse o seguinte, Lázaro morreu, mas alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creias. Olha só, ele disse isso, que muitas vezes nós não entendemos. Senhor, por que o Senhor não queria estar lá? Porque o Senhor não queria ver o seu amigo morrer? Não. Ele não queria estar lá porque quando as coisas pioram na nossa vida, geralmente Jesus tem um propósito. Sabe que tudo tem um propósito na vida? Quando pioram muito as situações, Jesus tem um belo propósito. Quando se chega à morte, Jesus tem um belo propósito para nós. E nesse sentido, quando Lázaro morreu, Jesus sabia que era para a glória de Deus, porque ele ressuscitaria Lázaro. Para Jesus, não há morte que possa segurar a sua glória. Não há morte. O que tem morrido em você, na sua casa, na sua família, no seu jeito de ser? O que tem morrido? A sua fé, a sua confiança? Para Jesus não há morte. Para Jesus é vida. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus gente, um Deus que viveu no nosso meio. Olha só a situação. E nesse sentido, vamos pular um pouquinho lá para o 20. Diz assim, mal soube Marta, olha só, mal soube Marta da vinda de Jesus. Ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, estava sentada na casa e permaneceu sentada. E Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, a certeza de Marta. Ela sabia que onde Jesus está não tem morte, existe vida, e vida em abundância. Aonde Jesus está,
Não existe derrota, existe vitória, existe glória, existe graça. Olha só a fé desta mulher. Sabe por que isso? Porque ela tinha intimidade com Jesus. Então ela tinha certeza da promessa. Eu quero entender. Se eu e você temos essa certeza quando tudo começa a dar errado. Eu e você temos. Eu e você pensamos que a certeza da promessa de Deus é uma palavra viva e não morta. Não é a palavra da Rose, é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus, é a promessa para nós. Ele prometeu o Espírito Santo sendo derramado em nós. E o Espírito Santo foi. A promessa se cumpriu. Jesus não promete coisa que não pode fazer, porque Ele faz o impossível acontecer. E nós, como cristãos, temos que crer na glória de Deus. É só esta condição para a graça acontecer. Crer na glória de Deus. De repente, lá no 25, vai dizer assim, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só. O que está morto em você? Vai colocando para Jesus aí. Pede vida, e vida em abundância. Pede graça. Pede a glória de Deus neste lugar, nesta casa, nesta vida, no teu trabalho, no teu coração, primeiro em você. Que coisa boa, não é mesmo? E Jesus dizendo isso, Ele disse assim, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Esta é a condição para vermos e termos a certeza da graça de Deus, da promessa de Deus. Sabe como que isso acontece? Para nós vermos a promessa de Deus acontecer na nossa vida, nós temos que crer primeiro para que a graça aconteça, e não ao contrário. Às vezes a gente fica esperando acontecer, para depois a gente acreditar. Aquele Tomé da vida, né? Põe o dedo aí, Senhor, deixa eu ver se é o Senhor mesmo, não é assim? Não. Cremos primeiro para que a graça aconteça. Vivenciamos primeiro para que venha a graça de Deus na nossa vida. Tudo está caindo na cabeça e nós estamos aqui, Senhor. Eu creio em Ti. Acredito na Tua graça, acredito na Tua promessa. Eu não vejo, mas o Senhor está fazendo. É assim que funciona. E de repente, vamos lá para o 38. Tomando novamente de profunda emoção, foi Jesus ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou, tirai a pedra. Olha a ordem de Jesus. O que você faria se tivesse alguém morto com uma pedra no sepulcro? Você ia tirar? Talvez o morto somos nós. Talvez a pedra tenha lacrado a nossa vida, nosso coração, nosso olhar. Quantas e quantas pessoas precisando tirar pedra, não é assim? Deixa agora a pedra sair do lugar, empurra a pedra. Jesus, Ele poderia ter tirado a pedra, mas o milagre pertence a Jesus. A promessa pertence a Jesus, mas a pedra não. A pedra é nossa. Nós é que temos que tirar. Nós é que temos que tirar do nosso caminho as pedras que atrapalham a ressurreição, a vida, que atrapalham nós a ver Jesus, a se encontrar com Jesus, a glória acontecer. Talvez a glória não tenha acontecido na minha e na sua vida, que a gente não tem tirado a pedra. A gente tem esperado, tem ficado atrás dela e muitas vezes achado até bonita, né? Olha que bom essa pedrinha aqui me protegendo, não é assim? Neste momento, o Senhor pediu, tirai a pedra. E esta ordem de Jesus, disse Marta, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está ali. Para Jesus não tem impossível. Para Jesus, morreu há 4 dias, ressuscita no mesmo dia. Aonde Jesus pisa,
Ele traz esta vida, e vida que brota do Espírito, vida nova. Tenho certeza que Lázaro saiu de lá e a vida dele foi outra, uma vida renovada. Porque às vezes é preciso a gente sepultar as coisas velhas. Às vezes é necessário a gente colocar lá no sepulcro tudo que é velho e sair uma nova pessoa, uma nova criatura na presença de Jesus. Porque se nós não fizermos a nossa parte de tirar as pedras, o Senhor não vai fazer o milagre. Porque Ele faz o milagre na medida que nós nos abrimos a Ele. O sepulcro foi aberto, né? E Lázaro saiu. Que bênção, que bom, que coisa boa. A ressurreição, a vida nova de Lázaro. E aqui, depois dessas palavras, ele exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O Senhor quer te tirar fora de todas as situações que amarram você. Se você ler esta passagem por inteira, nós não tínhamos muito tempo, mas deu para dar uma pincelada. Você vai verificar que Lázaro saiu todo enfaixado, todo amarrado. E Jesus ali pede para retirar a pedra, pede para retirar as faixas, porque Lázaro precisava ser liberto. Aonde é a sua libertação? Onde você precisa ser liberto, desamarrado? Onde que você precisa tirar essa pedra enorme do seu caminho, do seu coração, para que Jesus faça graça em você? Talvez você tenha pedido, você tenha clamado, você tenha chorado, mas não tenha acontecido, porque algo ainda prende você. Porque, na verdade, o viver a palavra de Deus e testemunhar é viver por pormenores. É entender o que Jesus quer de nós. É saber que Ele pode e pode tudo. E nós não podemos nada. Mas nós devemos ouvir a ordem de Jesus. Nós devemos obedecer à escuta que Jesus faz conosco, porque Ele nos escuta todo o tempo, mas Ele devolve, Ele responde. Talvez a sua oração tenha sido ouvida, mas você não parou para ouvir. Então hoje é o momento. É o momento que o Senhor deseja falar com você aí de casa. É o momento que talvez você esteja no trabalho, não sei aonde você está neste momento, mas o Senhor quer visitar você. Ele quer dizer para você que tem uma promessa de vida, e vida em abundância. Promessa que Ele já fez para você há muito tempo e que você ainda não parou para entender o que Ele quer de você. Você tem feito tudo o que você quer, mas você não tem perguntado para o Senhor o que Ele quer. Você tem buscado viver da sua maneira, mas não tem tirado as pedras que atrapalham a sua caminhada. O Senhor quer neste dia fazer de você uma pessoa nova. É um convite. O Senhor não impõe nada, Ele convida. Ele pergunta para nós: você quer ser ressuscitado? Você quer uma vida nova? Essa vida que você leva aí está boa para você? Ou você quer mais? Porque o Senhor tem planos grandiosos para você. Não é pouco. O que o Senhor quer te dar é muito mais do que você pode imaginar. Mas é necessário que você, passando pela morte, não é morte de carne, mas a morte do Espírito. A morte de tirar de dentro de você as coisas que não convêm, as coisas que não faz falta para a tua vida. Às vezes você pode até dizer que faz, mas não faz. O Senhor deseja fazer de você algo novo. A glória do Senhor quer acontecer em mim e em você. Por isso Ele deu essa passagem para nós hoje. Dizer que somos amados por Ele, que ao tempo dEle tudo vai acontecer. Demorou 2 dias para chegar, não foi? 4 dias depois Ele ressuscitou Lázaro. Sabe por quê? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus na minha vida. Não é o meu tempo. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que Ele deseja.
Então é o momento de nós nos colocarmos em oração. Vá falando para Jesus aí as pessoas que você tem na sua casa amor, como Jesus tinha por Marta, Maria, Lázaro. Vá dizendo para Jesus as pessoas que você precisa libertar, que você precisa tirar pedras. Vá dizendo para Jesus aí a sua casa, o seu problema, a sua dificuldade. Vá dizendo para o Senhor, seja amigo, seja amiga do Senhor. E este momento é o momento de se colocar em oração. Colocar em oração, às vezes, eu ouvi esses dias que não é muito divertido, não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem diversão. Não tem diversão, tem transformação. Para que a diversão? A diversão passa, a transformação fica. É bem isso. Então, se seu coração agora se colocar em oração, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e no tempo dele, não no nosso. Ele fará algo maravilhoso. Vamos juntos rezar? Coloque-se em oração agora, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que esse programa tenha ajudado você a visualizar o que você vive, o que você sente e mais do que isso, a você se encontrar com aquele que tudo pode. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Salve Maria Imaculada.